Olá, eu sou o Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje a respeito de como encaminhar as almas, os nossos entes queridos, que já faleceram. Mas antes disso, minha gente, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, vamos fazer essa luz se multiplicar, vamos fazer essa luz chegar em cada casa, em cada consciência, em cada coração. Humildemente eu peço a voz, minha gente. Vamos espalhar os nossos vídeos, tá certo? Namastê, gratidão. Bom, hoje eu trouxe um assunto extremamente polêmico e que muita gente tem esta dúvida: como que nós fazemos para encaminhar os nossos entes queridos que já faleceram, tá bom? Porque dependendo de como foi essa passagem, para o outro lado, como a pessoa faleceu, a pessoa muitas das vezes pode ter consciência que já está no mundo espiritual e outras vezes pode não ter esta consciência, minha gente. Vive do outro lado como ainda se estivesse dormindo, tá? Como se estivesse num sonho. Ela ainda não sabe, muitas das vezes, que já faleceu. Ela acorda no mundo espiritual e pensa que ainda está viva, tá bom? E isso traz muitos transtornos para quem permanece na Terra e também para a alma que está do outro lado, entre aspas, perdida, como se estivesse num sonho que nunca acaba, tá? Eu costumo comparar aquele desenho da caverna do dragão, não é verdade? Que a pessoa está num mundo em que ela nunca consegue voltar para casa, tá? Ela fica sempre aprisionada naquele mundo, ela não consegue retornar para a casa dela, como se fosse um sonho, não é verdade? E aí nós temos exatamente esse problema com algumas almas que não tiveram uma educação espiritual na Terra condizente com a espiritualidade, condizente com a educação, muitas das vezes até espírita, não é verdade? Ela tem muito apego material, ela tem muito apego à sua casa, à sua família, aos seus bens materiais, e ela não consegue se desprender disso, minha gente, tá bom? E muitas das vezes a alma, quando ela tem uma passagem sofrida por doença, por acidente, por queimadura, até por assassinato, tem muita bala perdida hoje em dia, essa alma muitas das vezes sofre muito nos umbrais, sofre muito do outro lado. E para que a gente possa dar encaminhamento a estas almas, muitas das vezes os nossos entes queridos, nossos parentes ou até amigos, os nossos antigos, nos legam um conhecimento muito simples, mas que poucas pessoas sabem como utilizá-lo, tá bom? Que é mandar rezar uma missa. Isso, minha gente, mandar rezar uma missa. E aí a gente vai se valer de um conhecimento numerológico, tá bom? Nós sabemos que os números ímpares, eles trazem equilíbrio, tá bom? A gente tem o positivo, o negativo e o neutro. O neutro serve sempre para equilibrar, como a lei do triângulo. Então nós vamos sempre usar os números ímpares. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente vai mandar rezar uma missa, 3 missas, 5 missas, 7 ou 9, ou seja, números ímpares. Mas eu aconselho a rezar 3, no mínimo 3, dependendo do caso, 7 ou 9, porque o número 9 é o número das almas, que nas religiões afro chamam de eguns, tá bom? Então o número 9 tem a ver lá com os vudus, Não vou entrar nesse detalhe, mas tem a ver com os vudus, tem a ver lá com algumas iabás também. Esse número 9 é um número da universalidade, é o número do fechamento de um ciclo para a abertura de outro. Então ele fala de passagens do mundo físico para o mundo espiritual e para outros mundos. E dependendo dessa alma, tá? Ou ela faz a passagem muito rápida, vai para mundos, e umbrais mais sutis, ou ela vai para umbrais extremamente densos e precisa ser resgatada. Ela precisa de oração, minha gente. E aí rezar a missa
é o que os antigos nos trazem, tá bom? Para quem acredita, logicamente. Então, muitas das pessoas mandam rezar a missa, mas, preste atenção, não vão à missa. Inicialmente, quando a pessoa falece, né, tem um falecimento, manda rezar a missa de sétimo dia, é uma despedida. Mas a alma ainda está do outro lado, ainda dormindo, ainda dormente, ainda tentando entender muitas das vezes o que aconteceu com ela. Tá? Ela está ainda em tratamento do outro lado. Para quem é já espiritualizado, às vezes já acorda bem rápido, mas para quem não teve uma educação espiritual, demora às vezes séculos. A pessoa continua achando que está viva no mundo físico. Então os antigos pedem para que rezem 3, 7 ou 9 missas depois do sétimo dia, tá? Reza a missa do sétimo dia, passando um tempo, vendo que está tendo alguns problemas dentro de casa, porque quando tem presenças, né, dos chamados eguns, das almas que estão ali próximas de nós, né, dos nossos entes queridos, quem fumava em vida quer fumar, quem bebia quer beber, tem fome, tem sede, tem vontade até de sexo, minha gente. Então, traz um problema muito sério para dentro de casa. Porque a alma que ainda não entendeu que está falecida, ela vai se encostar nas pessoas para sentir aquele prazer da comida, da bebida, do cigarro e até do sexo. Então, essa alma precisa ser encaminhada urgentemente. Então, a gente manda rezar 3, 7 ou 9 missas e ninguém vai na missa. Por quê? Porque quando a gente manda rezar uma missa e a gente vai, a gente encontra com a alma lá. E a alma continua seguindo a gente. Ao sair da missa, aquela alma continua nos acompanhando. E não é isso que a gente quer. Quando se fala o nome do ente querido na missa, aquela alma comparece, ela vai olhar, ela não vai ver ninguém conhecido, ela vai ver a luz que emana na igreja e ela vai seguir. Fora que nas igrejas ficam espíritos socorristas, espíritos encaminhadores. A espiritualidade é inteligente, minha gente. Um dos lugares onde tem mais eguns são em igreja. Em igreja tem muitas almas, muitos espíritos para serem encaminhados. Então, minha gente, o segredo é esse. Manda rezar 3, 7 ou 9 missas, mas ninguém vai na missa. Para que aquela alma possa ser encaminhada. E oração nunca é demais, tá bom? Quando o sininho da igreja tocar e a alma for conclamada, o nome dela for dito, ela vai comparecer e ela não vendo ninguém conhecido, ela vai seguir aquela luz emanada da igreja, das orações, dos louvores e tudo mais, tá bom? Então isso é um segredo dos antigos, que eles guardam as 7 chaves e que eu estou legando a vocês, tá bom? Muita gente sabe, mas muita gente não tem ciência disso, tá bom? Outra coisa, muita gente acende vela dentro de casa para os entes queridos. Não faça isso, senão o ente querido continua dentro da sua casa, muitas das vezes não sabendo que está morto, sem consciência dessa passagem dele. Acenda essa vela nas igrejas. Tem igreja que tem local propício para acender vela para as almas. É lá que se deve acender. Pode acender uma caixa de vela, tá bom? A gente bota lá a caixa de vela, tira uma vela, acende em intenção a São Miguel Arcanjo, que é quem pesa as almas, que é quem encaminha as almas, que é o arcanjo responsável pelas almas. E as outras velas a gente acende em intenção àquele ente querido, tá? Que teve aquela passagem triste, né? De um acidente, ou foi queimado, ou foi de outra forma, ou foi de doença, ou tinha grandes apegos, ou era uma pessoa muito enraivecida, ou era uma pessoa revoltada e que precisa de oração. Então, para esse ente, a gente bota lá. Pode botar alguns copinhos de água? Pode botar copinho de água, porque as almas necessitam da fluidificação das águas para se curar. Então a gente pode botar lá 7 copinhos de água, 3 copinhos de água, no mínimo 1 ou 3, tá bom, minha gente? Porque isso ajuda muito. E o que a alma precisa? De oração. Pai nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai, salve Rainha, tá?
não importa, a gente faz a oração em intenção a esta alma e deixa lá na porta da igreja, que é para ela seguir a luz, tá bom? Então, minha gente, são dois modos que a gente pode fazer, que é muito simples, mas que é muito importante para dar encaminhamento, porque muitas das vezes, quando a alma está dentro de casa achando que está viva, a gente fica extremamente cansado, não sabe o que é, suga a energia das pessoas, porque as pessoas estão obsidiadas, some dinheiro, some alimento, né? As coisas não, como vou dizer, não crescem, né? As coisas minguam dentro de casa, tá bom? Nada rende, tudo fica minguado, dá problemas, dá discussões, as pessoas se sentem cansadas, dinheiro some, né? Objetos somem dentro de casa, a pessoa já acorda extenuada, cansada. Isso tudo são sintomas, são sintomatologias de que existem espíritos em nossa casa e a gente precisa encaminhar, tá bom? Quando a gente não sabe, Marcos Vinícius, quem são esses espíritos, a gente manda rezar missa para 13 almas necessitadas na igreja, tá bom? E também não vai. A gente manda rezar 3, 7 ou 9 missas. Quando a necessidade for muito grande, minha gente, você sabe que é muito grande, manda rezar 9 missas, número das almas, tá bom? Então, minha gente, eu achei muito propício, eu vejo muito essa necessidade com muitas pessoas que vêm conversar comigo, eu oriento dessa forma, eu achei legal legar isso hoje em dia, né? Um conhecimento dos meus antigos, né? Dos rezadores, dos benzedeiros, das pessoas que trabalhavam com a espiritualidade e que traziam esse conhecimento, tá bom? Então eu espero que isso ajude tanto a quem está aqui sofrendo a obsessão, quanto aos entes que estão do outro lado necessitando de luz e oração, tá bom? Então, minha gente, que esse conhecimento seja legado a cada um de vós e que possa ajudar muita gente. Namastê a todos vocês. Até o nosso próximo vídeo.